Foram 10 dias de campanha. Ontem, depois de 12 horas de viagem, chegou a Mariana, em Minas Gerais, a carreta com as doações dos moradores de Campos do Jordão. A cidade, que há quase 16 anos foi devastada pela chuva, se sensibilizou com a tragédia e resolveu ajudar as vítimas do rompimento das barragens, enviando 60 mil litros de água e 10 toneladas de mantimentos. A campanha começou no dia 9 de novembro. Igrejas e a Secretaria de Defesa do Cidadão se transformaram em pontos de doações. Roupas, cobertores, alimentos, produtos de limpeza, higiene pessoal e água foram arrecadados para ajudar os mineiros. Os donativos foram entregues à Defesa Civil de Mariana. A tragédia que varreu do mapa o distrito de Bento Rodrigues comoveu os jordanenses, que viveram drama semelhante. Em janeiro do ano 2000, a estância turística foi castigada pela chuva. Casas construídas irregularmente nas encostas foram levadas pela enxurrada de lama. 10 pessoas morreram e 1.300 ficaram desabrigadas. Na época, Campos do Jordão recebeu doações do país inteiro. Desta vez, a população retribuiu a solidariedade. A crise econômica e política que atinge o país tem sido um entrave para o setor produtivo, principalmente a indústria. Diante desse cenário, as demissões têm sido uma realidade. Porém, algumas medidas podem amenizar a queda no nível do emprego. Esse é um dos assuntos da nossa entrevista de sábado. Dados divulgados nesta semana pelo CIESP aqui de Taubaté mostram que no mês de outubro, 1.600 pessoas foram dispensadas do setor da indústria. No acumulado do ano, o número de demissões chega a 6.400 pessoas. Sobre isso a gente vai conversar com José de Arimateia, que é gerente administrativo do CIESP aqui de Taubaté. Arimateia, obrigado por você ter aceito o nosso convite aqui do Band Cidade. Nós é que agradecemos, estamos sempre às ordens. Com a recuperação dessa crise, que a gente sabe que vai demorar um pouco, né? A indústria sai fragilizada? A indústria está fragilizada. A expectativa é que a gente ainda tenha um ano que vem de muito trabalho para recuperar o que foi perdido e dependendo, obviamente, das ações que o governo venha a tomar, essa crise política se encerre e que a crise econômica possa ser atacada de uma forma mais coerente, de uma forma mais efetiva, a gente vai esperar que o ano que vem, gradativamente, se vá recuperando aquilo que se perdeu nesses últimos meses. O que você acredita que essa crise mudou ou vem mudando aí na indústria? Os resultados deste ano não são nada favoráveis à indústria. Nós temos já 7 meses seguidos de queda de mão de obra, ou seja, mais demissões do que admissões. Durante o mês de outubro, nós perdemos em torno de 1.640, 1.650 postos de trabalho. Nos 10 meses de 2015, já chegamos a 6.400 postos de trabalho. E se levarmos em conta 12 meses, a gente chega em 7.000 e qualquer coisa de postos de trabalho perdidos. Isso em todas as cidades, as 28 cidades que são abrangidas pelo CIESP de Taubaté. Obviamente, algumas delas com característica mais fabril, com, vamos dizer, um parque industrial mais forte, que são Taubaté, Pinda, Guará, Lorena e Cruzeiro. O governo federal lançou o programa de proteção ao emprego para amenizar essas emissões que vinham acontecendo. Mas aqui na região, só 3 empresas aderiram a esse programa. Quer dizer, o empresariado não enxergou vantagem nesse programa de proteção ao emprego? A proposta ela é considerada boa, ou seja, como uma última alternativa para a empresa que já usou todos os seus recursos de férias, layoff, enfim, todas aquelas alternativas, ela poder recorrer ao PPE. Acontece que nem todas as empresas que estão em crise ainda já adotaram já aquelas medidas primeiras, então não pode ainda ir para o PPE. Outra exigência do PPE é que a empresa não tenha nenhuma pendência, não haja débitos, enfim, que ela esteja totalmente atualizada com as suas obrigações fiscais e tributárias. E tudo isso tem peso. Também tem um detalhe que nós temos aqui na região algumas empresas que fizeram o PPE, mas se levarmos em conta
o país todo já tem mais de 30, 40 empresas. E isso, o volume disso, também já praticamente esgotou os recursos do FAT, do Fundo de Apoio ao Trabalhador. Então, é uma proposta boa do governo, mas que não vai ser uma solução. Pode ser um remédio durante algum tempo, mas a empresa, ao votar, se ela não encontrar os recursos que precisa para crescer, ela vai voltar praticamente na situação de antes do PPE. E aí tem outro lado, né, que é o nosso, o de consumidor. Como é que o consumidor deve reagir nesse momento de instabilidade econômica? Deve continuar comprando para aquecer a economia? Em qualquer circunstância, não deve haver o pessimismo exagerado, né? Quer dizer, um pessimismo dentro de uma situação real, ele é natural. Mas o pessimismo exagerado, ele vem só a conturbar mais a situação. Então, eu acho que o consumidor não deve tomar cuidado para não ter gastos extraordinários, gastos desnecessários. Ele tem que ter não ter motivação para comprar, ele precisa ter necessidade. Então, a necessidade ele deve atender. O CIESP tem feito campanhas contra a alta de impostos proposta pelo governo federal. Quer dizer, esse é o momento que não dá para falar em alta de impostos, Arimateia? Sem dúvida, né? Essa procura, algumas soluções que o governo está procurando, como a CPMF, tentou também vamos dizer assim, o confisco de 30% da arrecadação de SES e SENAI. Quer dizer, são situações que, se o governo implementar, vai ainda vai aumentar ainda esse peso da crise. Certo? Então, o CIESP realmente está numa campanha nacional, logicamente mais forte em São Paulo, que é o estado de São Paulo, que é a abrangência do CIESP, contra o aumento de impostos. Ou seja, diga não realmente aos impostos, não vou pagar mais o pato. Arimateia, obrigado por você ter aceito o convite aqui do Band Cidade e ter explicado um pouquinho para o pessoal de casa essa situação, esse cenário todo de crise aqui na região, né? Estamos sempre às ordens. Gostaríamos que uma outra oportunidade se possa falar em dados bem mais positivos. Mas a realidade é essa, nós temos que tocar nesse assunto, não tem como se evitar. Conversei com o José de Arimateia, gerente administrativo do CIESP, aqui de Taubaté. A gente volta com você aí no estúdio. A frente fria estragou o fim de semana prolongado pelo feriado da Consciência Negra. Amanhã o tempo vai continuar fechado, mas o sol deve voltar a aparecer. Na Serra da Mantiqueira, o domingo vai ser de muitas nuvens com curtos períodos de melhoria, mas a chuva vai predominar. Em Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí, mínima de 12 e máxima de 23 graus. No Vale do Paraíba, a mesma previsão. O céu fica nublado, com possibilidade de chuvas a qualquer hora. O sol até aparece, mas tímido em alguns momentos. As temperaturas máximas caem um pouco. Em Lagoinha, os termômetros atingem 27 graus. Em Cruzeiro e Jacareí, faz 28 graus amanhã. No litoral norte, céu nublado a parcialmente nublado e com chuva em algumas áreas. Em Caraguatatuba e Ilhabela, mínima de 20 e máxima de 27 graus. Hoje, em Taubaté, o dia ficou cinza e fez 28 graus. Amanhã, o sol aparece entre nuvens e a temperatura sobe para 31 graus. Em São José dos Campos, o domingo também vai ser de céu parcialmente encoberto. Mínima de 17 e máxima de 29 graus na cidade. Em Ubatuba, o tempo melhora um pouco. O sol deve aparecer entre nuvens e a temperatura vai de 23 a 27 graus. As ondas chegam a 1,80 m de altura e os ventos passam de 6 km por hora. É sábado e você ainda não sabe o que fazer hoje à noite? Tem Pepeu Gomes, arte popular, entre outras atrações na nossa agenda cultural. Em Ilhabela, às 8 horas da noite, tem show da Escola de Samba da Vila Maria. Às 10 horas, o grupo Arte Popular se apresenta na Praça de Eventos e Lazer do Galera, na Água Branca. A entrada é franca. Também no litoral, em Caraguatatuba, acontece a primeira edição do Rock com Cerveja Festival. Às 10 horas da noite, Maurício Gasperini e Fernanda Abreu se apresentam na Praça da Cultura. A entrada é franca. O cantor, compositor e guitarrista Pepeu Gomes toca hoje à noite no Sesc de São José dos Campos. Ele vai apresentar o disco Alto da Silveira, em que mescla repertório instrumental com vários sucessos da carreira. Daqui a pouquinho, às 8 horas da noite. Ingressos a partir de 12
R$12. Também em São José dos Campos, até o dia 29 deste mês, a cidade é embalada pelo primeiro Festimúsica, o Festival de Música Autoral. Há shows em diversos pontos da cidade e todos de graça. A programação completa está no site da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. No próximo bloco, Jacareí entra na campanha nacional contra o câncer infanto-juvenil e também as informações do esporte. São 7h10 no horário brasileiro de verão. A gente volta já.